Olha eu chegando, vamos lá, gente. Alexandre de Moraes resolveu desbloquear parte dos recursos do PL. Vocês estão lembrados que ele deu uma canetada multando, né? Multando o PL e desbloqueando aí, ou melhor, e bloqueando o dinheiro do fundo partidário do partido. Lembrando que hoje, 22 de dezembro de 2022, e vamos aqui para os comentários para a gente entrar na matéria, tá bom? Deixa eu ver aqui. José Maria Barros comentou aqui. Deixa eu ver. Amigo, no Código Penal Militar existe a pena de morte para traidores. Pesquise. Você me lembrou de outro ponto. Só que ela não vale mais. Ela é considerada... Como é que chama, meu Deus? Ela não vale mais, o José, o nome do nosso amigo aqui. Cadê o nome dele? Nome do nosso amigo, por favor, nome. José Maria Barros, grande José Maria Barros, que inclusive está aqui no nosso zap, né? Ela não vale mais. Ela existiu no Código Penal por um período de tempo. Ela é considerada, gente, não é lei morta, ela tem outro nome, né? Lei morta é quando ela tá lá, mas não vale, né? É mais ou menos isso aí. Depois algum jurista me correja se eu tiver errado nesse contexto aqui, mas se não me engano, lei morta é quando ela existe, mas não é aplicável, não se usa, né? Mas no nosso contexto não vale mais, o José Maria, pelo seguinte, por conta da nossa Constituição, que a Constituição brasileira, ela impede dois tipos duas penas. Ela impede a pena perpétua, né? Não pode ser aplicada no Brasil, nem pode ser... Hoje, a pena de morte e a perpétua, ela só pode passar a existir no Brasil com uma nova constituinte. Essa constituinte que a gente tem nem permite os caras fazer uma emenda, uma puxadinha, um coisinha, um jeitinho, né? Nem isso ela permite, entendeu? Então, nesse caso, a pena de morte do Código Militar por traição é anterior, né, à Constituição. Eu acho que é a Constituição de 30 e alguma coisa, meu Deus, que nós temos. A outra é de 60 e alguma coisa, não estou lembrado agora. Ela também acho que não permitia na época, né? Bom, eu sei que da nossa Constituição pra cá, ela foi literalmente abolida. Não pode, entendeu? É uma lei que existe, mas não pode ser cumprida, né? Para o crime de traição. Mas realmente, ela vigorou muito no século XIX, principalmente ali no século XIX. Século XVII, século XIX, a pena de morte por traição, ela foi aplicada e muito aplicada, né? Que é fuzilamento, enforcamento, essas coisas. Ministro da Defesa escolhido para o governo do PT contraria a ordem de Lula, né? Tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, vamos para a matéria. Moraes desbloqueia 1,5 milhões de reais do PL, né? Como eu disse a vocês, Moraes desbloqueou parte dos valores ali relacionados ao PL. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, chave Pix, conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Quero agradecer o carinho de todos vocês que têm ajudado o Canal Brasil no mês de dezembro e não só no mês de dezembro, mas ao longo de todo o ano, né? E também quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o canal, não só financeiramente, mas compartilhando e assistindo os nossos vídeos. Lembrando também, as nossas lives são todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá, porque na nossa live tem 100% de interatividade. Aqui, inclusive, a gente pode até trazer, José Maria, esse assunto aqui sobre a questão da pena de morte, né, do Código Penal Militar e o porquê que ela não pode ser aplicada mais hoje, né? Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas tudo bem. Na descrição do vídeo, lá no finalzinho, tem o link de convite do nosso grupo no Telegram do Brasil Notícias, onde você recebe todas as nossas matérias em primeira mão, né? E também, caso você acompanhe pelo YouTube, de repente não recebeu alguma notificação, lá você confere o que faltou.
O presidente do TSE, O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, o desbloqueio parcial dos recursos do PL. O montante liberado, rapaz, é dinheiro aqui, é 1 milhão... Cadê? 1.556, ixi, é muito número. Eu sei que é 1.500.000, lá vai cacetada, gente, aqui. Bom, segundo ele, vai para o pagamento dos salários de funcionários da legenda. Moraes bloqueou no fim de novembro R$13.599.298,26 encontrados na conta do PL em razão da multa de 22,9 milhões de reais aplicada ao partido por questionar resultados do segundo turno de mais da metade das urnas eleitorais. Essa é a parte que é engraçada, né, gente? Não poder questionar e não poder ter a dúvida sanada. Porque fica a minha pergunta, tem alguma coisa de errado? Não. Então, deixe as pessoas tirarem as dúvidas, sanarem as dúvidas. Por que não pode sanar a dúvida? É uma pergunta que eu... Na decisão, integra 130... na decisão de quarta-feira, 21/10, Moraes estabeleceu que o PL deverá juntar aos autos os comprovantes dos pagamentos das folhas salariais em 48 horas após sua efetivação. A liberação da verba foi um pedido do PL. A sigla solicitou o desbloqueio de 2,7 milhões de reais para quitar os salários de dezembro, incluindo o 13º e janeiro dos funcionários. Segundo Moraes, a legenda conseguiu comprovar apenas que o valor gasto com o salário seria de R$ 1.150.673,44, montante liberado pelo ministro. Entenda, vamos lá. Em 22 de novembro, a coligação do presidente Jair Bolsonaro, PL, pediu que o TSE invalidasse votos registrados em 279.472 caixinhas pretas utilizadas no segundo turno. O pedido cita um bug envolvendo os arquivos logs das urnas de modelo 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Nos logs estão os códigos da cidade, a zona e a seção eleitoral da urna. O problema, no entanto, pode ser resolvido com um simples cruzamento de dados, segundo o professor e pesquisador Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Alegações do PL... Cadê aqui? Alegações do PL sobre urnas não têm fundamentos, diz estudo da USP. Essa USP aqui, gente, ela não é coisa boa já faz muito tempo, né? Fala sério, né? Eu conheço muita gente da USP e eu digo a vocês, essa USP aqui é minha cabulosa, ela e outras, aí sei não. Ao questionar no TSE mais da metade das urnas eletrônicas usadas nas eleições deste ano, o PL de Valdemar Costa Neto buscou uma maneira de garantir a permanência de Bolsonaro no Planalto sem colocar em risco os 99 deputados federais e os 8 senadores eleitos em 2022. Na solicitação feita à corte, a legenda tenta invalidar votos registrados no segundo turno, indicando as supostas irregularidades em equipamentos utilizados na disputa, mas não disse que as mesmas urnas serviram para eleger os congressistas que garantiram ao PL a maior bancada a partir de 2023. O engraçado é que a matéria acabou de esquecer de colocar aqui, que os congressistas colocaram à disposição o cargos, que eu achei interessante isso, que eles mesmos não precisou nem questionar, colocar em pauta essa questão. Os próprios deputados, né, do PL disseram que não tinham nenhum problema se tivessem que refazer novamente, disputar novamente, né, as eleições. É engraçado que a matéria não coloca, fala que não houve ação do PL em falar sobre este assunto, mas esquece que o PL falou fora dos autos sobre esse assunto.
Moraes considerou o pedido esdrúxulo e ilícito e multou a coligação por litigância de má-fé, sem investigar para realmente comprovar se era ou não de má-fé. Quer dizer, ele determinou que era, mas não provou que não era. Quando a provocação ao judiciário se dá de maneira abusiva, distorcendo fatos ou usando o processo para conseguir um objetivo ilegal. Engraçado, Randolph faz isso todos os dias e ninguém chamou o cara de mendicância de má-fé? A total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive com graves ameaças e violência... Engraçado, quais ameaças e quais violências, ô Moraes? É estranho, né, gente? Você não vê ninguém quebrando nada, mas tudo bem. Mas vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. Ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se a petição inicial, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos, afirmou da decisão. Engraçado que o Moraes fala aqui da falta de indícios. Cara, ele não investigou, pô. Os caras apresentaram os documentos que mostram, que falam da falha. Ele sequer investigou para comprovar se elas existem. Em 23 de novembro, PP e republicanos disseram ao TSE que não foram consultados sobre o pedido e que a representação não poderia ter sido feita em nome de toda a coligação de Bolsonaro. Os partidos PP e republicanos, apesar de coligados com o PL, jamais foram consultados sobre o ajuizamento da presente representação. Pelo contrário, os partidos ora requerentes reconheceram publicamente por seus dirigentes a vitória da coligação Brasil da Esperança de Luiz Inácio Larápio da Silva. Conforme declarações publicadas na imprensa, disseram as legendas. Em 15 de dezembro, o TSE manteve a aplicação de multa de 22,9 milhões de reais. Os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Carlos Robar, que acompanharam o voto de Moraes, relator do processo. Só o ministro Raul Araújo divergiu parcialmente do relator. Em seu voto, ele defendeu uma nova base de cálculo para a definição do valor da multa, de forma que fosse menor para o partido. Também votou para que os bloqueios das contas do fundo partidário fossem limitados a 30%, que é o correto, né? Que é o correto. Mas no caso, como não é Lula, que teve 18 milhões de impostos, né, perdoados, né? Como não é Lula, então taca fogo. Bom, tá aí, gente, a matéria. Então, o PL tem aí 1.500.000, cerca de 1.500.000 liberados por Moraes para poder pagar os funcionários, né? É interessante, eu acho tão... Eu fico olhando, gente, a forma que as coisas são conduzidas pelos ministros. Eles não investigam, eles só determinam e o resto que se dane, né? Bom, comentários. Lusitânia Prado, ela comentou aqui: eu fico pensando, daqui a 30 anos, como será que vai aposentar essas pessoas que não têm filhos e nem querem ter? Eu tive 6 hoje e eles trabalham para pagar minha aposentadoria e depois meus netos vão trabalhar para a aposentadoria deles. E é engraçado a sua colocação aqui, Lusitânia, pelo seguinte, deixa eu ver que vídeo ela comentou. Bolsonaro mais uma vez surpreende e deixa legado extraordinário em benefício dos idosos. Você fez um ponto aqui interessante e outro ponto que te chama a atenção. Hoje também tem outro detalhe também, Lusitânia. A maioria das pessoas hoje querem viver de Auxílio Brasil, querem viver de Bolsa Família. As pessoas que vivem de Auxílio Brasil e Bolsa Família, elas não pagam INSS, ainda que trabalhem de carteira, ou melhor, ainda que trabalhem em algum emprego como um supermercado, uma loja, enfim, né? Por quê? Porque eles não vão assinar carteira para manter o benefício. Muito bem, o cara vai ter um salário, 2 salários, junto com o benefício dele ali, de uma forma informal. Só que esse cara não paga INSS. Se esse cara não paga INSS para garantir o Bolsa Família dele, vamos supor assim, quando ele chegar nos 60 e poucos anos, ele for se aposentar, ele não vai poder. Por quê? Porque ele nunca pagou o INSS. E aí você vai ter outro problema. Por quê?
Hoje, a minha geração paga o INSS para que a geração mais velha possa usufruir desse valor. Como você falou, os meus filhos que irão trabalhar, eles vão trabalhar para pagar o INSS, que vai corresponder a mim, e assim sucessivamente. Ou seja, é uma escadinha que nunca acaba. Eu trabalho hoje para a galera que está descansando do passado, né? Os meus vão trabalhar amanhã para que no futuro eu descanse e eles, né, depois assim, e assim vai. Só que você pega o cara, para de contribuir com o INSS para ganhar o salário dele. Nada, tudo bem, tá ganhando pão de cada dia dele, mas está agarrado ali ao Auxílio Brasil. Quando ele for se aposentar, ele não vai poder. Aí, ao invés dele ter um salário ou correspondente ao que ele pode se aposentar acima de um salário, ele vai ter que se contentar com o Bolsa Família. E aí? Que é bem mais baixo que o salário que ele poderia se aposentar se ele tivesse pago o INSS, trabalhado de carteira assinada, tivesse se desapegado do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para que outra pessoa necessitada pudesse usufruir, né? Você vê, a mentalidade das pessoas, elas foram condicionadas a viverem do auxílio ao invés do trabalho. E não percebem que isso lá na frente será um grande problema para elas. Lusitânia Prado comentou aqui: meu caro jovem, como Bolsonaro dizia, a mídia fica brava porque eu coloco militares do meu lado. Será que ela queria que eu colocasse amigos do Lula? Me diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. E aí, Lusitânia, a mídia agora se cala, porque Lula colocou quem do lado? Gente, criticaram o Bolsonaro porque eram militares. Agora nós temos um bando de bandidos e corruptos. Mas a mídia, ó... E muitos estão aplaudindo, Lusitânia. Urgente, Lula já tem substituto para Heleno no GS. Marcado o comentário. Nesse caso aqui é um general, né? Mas os outros, Haddad, enfim, né? Vocês viram que o Guido Mantega também recebeu benefício lá do Supremo, né? Mas deixa pra lá. Fui, extinguir lá uma ação dele. Fui.